Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária, amém? Glória a Deus, nós estamos aí hoje no dia 67 da nossa leitura. Glória a Deus, estamos lendo aí o livro de Josué, aleluia, hoje nós vamos ler aí os capítulos 16, 17 e 18, amém? E Salmos 67. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, meu Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa a nossa leitura nesse dia de hoje, meu Pai. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que venhamos, meu Pai, aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Que o nosso coração, Pai, grave a tua palavra, meu Pai. Que nesse dia de hoje a tua palavra fique gravada no nosso coração, na nossa mente, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço nesse dia de hoje. E eu te peço também, meu Pai, tira toda a distração, meu Pai. Tudo aquilo que quer nos atrapalhar, meu Pai, de termos uma boa leitura. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura? Josué capítulo 16 diz assim: as terras herdadas pelos filhos de José. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Horon, de baixo e até Gezer, segundo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Horon, de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Miquimetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Tanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desde Janoa a Atarote e a Narate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que separaram os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus, que habitavam em Gézer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17. As terras herdadas pela meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Aciel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida,
Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo, a mão direita, até aos moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro para o sul do ribeiro. De Efraim eram estas cidades, no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés, a Bet-Seã, e os seus lugares da sua jurisdição, e Ibleão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas,
e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. O tabernáculo é erguido em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes a possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós. Porém, o sacerdócio do Senhor é a sua parte, e Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança da tribo de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, segundo as suas saídas, no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul, de Bet-Horon, debaixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul, do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, a cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa.
E descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale, do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Rinom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte e saía a En-Semes, e dali saía a Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Hogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Hogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Berote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos. Salmos capítulo 67. Glória a Deus. O Deus das nações é invocado, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Salmo, um cântico. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Dia 67 concluído, mais um dia para nossa leitura. Glória a Deus. Então, é isso, gente. Que coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor. Mais uma vez aí, nós vimos que Josué continuou repartindo as terras, né? Entre os filhos de Israel. Glória a Deus. E também nós vimos aqui este salmo, né? Que salmo lindo, né? O título diz aqui, né? Ó, o Deus das nações é invocado. Que coisa maravilhosa. Então fica o desafio para você agora. Deixa nos comentários qual versículo você mais gostou, ou qual parte de tudo que nós lemos hoje você mais gostou, mais chamou a tua atenção.
nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!